Graça e paz, povo de Deus. Acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Como igreja, nós precisamos estar com o mesmo espírito das palavras de Jesus nos evangelhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nossos ouvidos precisam estar atentos à voz do Mestre. Nossos pés precisam ser ligeiros para correr rumo a uma obediência. Nossas mãos precisam estar prontas para executar a sua vontade. Eu tenho orado e pedido a Deus 3 coisas: sabedoria para conhecer a vontade, discernir a vontade do Senhor, coragem para obedecer e santidade para permanecer. No capítulo 18 é anunciado a queda da Babilônia. Ou seja, um colapso no sistema mundano, um sistema sustentado pela ganância, alimentado pela corrupção, mantido pela imoralidade. Esse sistema mundano envolve 3 setores bem fortes: a política, a religião e o comércio. Não estou dizendo com isso que tudo que tem a ver com política, tudo que tem a ver com a religião, tudo que tem a ver com o comércio é satânico. Mas tudo que é sustentado, alimentado pela ganância, pela idolatria, pela imoralidade, com certeza há o dedo de demônios, a ação de Satanás nesses setores. Por isso, na história da igreja, na história da humanidade, a política, a religião e o comércio sempre se levantaram contra Deus e contra a sua vontade. Podemos perceber hoje isso de uma maneira mais intensa por causa da ganância dos homens. A idolatria não está mais somente em um ídolo, em uma imagem, mas está no estilo de vida, em ideias obstinadas, corações altivos. Então, é anunciado, ecoa-se um grito: caiu a Babilônia. A Babilônia do Apocalipse é descrita como um lugar onde mora demônios, morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda. Com certeza um mau cheiro, uma estrutura demoníaca opressora na Babilônia. Na visão do Apocalipse, há 3 cidades que são mencionadas pelos estudiosos: Jerusalém, Roma e Babilônia. Jerusalém como a capital política, a Roma como a capital religiosa e a Babilônia como a capital comercial, econômica. Hoje, a antiga Babilônia é uma cidade chamada Shirva, que está no Irã. Cerca de 1 milhão de habitantes moram naquela região. E com certeza essa cidade vai ser erguida novamente, a Babilônia vai ser erguida novamente, será um centro comercial. Mas o eco que se ouve no capítulo 18 é: caiu todo esse sistema mundano de corrupção, de ganância, de idolatria, de imoralidade. Todo sistema político, religioso e comercial, econômico que se levanta contra Deus e contra a sua vontade cai. Esse eco ecoa 7 vezes no Apocalipse. 3 vezes em mensagens angelicais. 3 vezes aqui no capítulo 18 com lamentos e prantos. Lamento dos reis, lamento dos comerciantes e lamento do povo. Todos esses lamentos não é por causa de arrependimento, mas porque foi lhe tirado o objeto da sua ganância, o alvo da sua idolatria,
Foi-lhe retirado, com a queda da Babilônia, o ambiente da imoralidade. Por isso, esse lamento ecoa de choro, de pranto. Reis, comerciante e povo, não por arrependimento, mas porque estão perdendo. Por ganância é que eles choram. Mas há também uma palavra definitiva da queda da Babilônia. A Babilônia era um lugar de morte, de pranto e de fome. É interessante que quando nós chegarmos mais à frente, nós vamos ver a descrição da Nova Jerusalém, e lá não haverá pranto, nem luto, nem fome, nem morte. A Babilônia representa tudo que se levanta contra Deus. Esses homens gananciosos não só comercializavam produtos, mas também escravizavam homens e vendiam as almas das pessoas. Meus amados, hoje no mundo, o tráfico humano, o sequestro de crianças para abuso, para usos satânicos e imorais é uma realidade. A Babilônia que virá já está estabelecendo seus marcos, seus fincos na nossa sociedade, suas estacas em nossa sociedade. E nós precisamos levantar uma voz contra tudo que se levanta contra Deus. A política deve tratar do bem do povo. A religião deve tratar da ética moral e do relacionamento com Deus. O comércio, para suprir as necessidades do povo de uma maneira honesta e justa. Mas aonde entra a ganância, onde entra a imoralidade, onde entra a idolatria, corrompe esses sistemas. E nós, como povo de Deus, podemos avançar para transformar estes montes de influência num monte que agrada a Deus. Por isso, o versículo 4 e 5 diz, retirai-vos. Ele diz, o versículo 4 e 5 diz assim, do capítulo 18. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice de seus pecados, e não para participarem dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. Um imperativo moral e espiritual. Retirem-se, como o apóstolo Paulo escrevendo a 2 Coríntios, capítulo 6, com os tais nem sequer sentem na mesma mesa. Retirai-vos, não toqueis nestas coisas impuras, e eu vos receberei, diz o Senhor. Como igreja, nós precisamos nos posicionar. Há um tempo novo para a história da igreja. A igreja precisa entrar em um verdadeiro arrependimento, em um verdadeiro avivamento, um arrependimento eficaz para esse tempo. Como povo de Deus, nós precisamos estabelecer novos marcos. A Babilônia cai. O lamento destes homens, não por arrependimento, mas porque o objeto da sua ganância, da sua idolatria, da sua imoralidade, lhe é tirado. Oremos para que o tráfico humano, a escravidão humana, o sequestro de crianças, sejam descobertas pessoas que estão envolvidas nessas coisas. E haja justiça de Deus. A Babilônia vai cair. Capítulo 18 diz que em uma hora a Babilônia foi destruída, aniquilada. Não se achou mais seu lugar, devastada em uma hora. O juízo de Deus vem. E uma das coisas que me impressiona no livro de Apocalipse é essa verdade. Deus estabelece um limite para o mal. Há um momento que Deus diz, basta, chega. Ele dá liberdade ao homem, mas há um momento que ele diz, chega. Chegou a medida, chegou na medida. E nós, como igreja, precisamos erguer a nossa voz em favor do oprimido, do injustiçado. Deus estabelece um limite para o mal. Está aí no versículo 5 e também no versículo
21, no versículo 5 diz: e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E no versículo 21, diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, seja arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Jamais se acenderá, diz o texto, uma candeia nessa cidade. Nem se ouvirá a voz do noivo e da noiva. Totalmente oposto ao momento que nós estamos despertando a igreja para viver hoje. Acenda a candeia, ouça a voz do noivo que se aproxima. E a voz da igreja deve ser de júbilo, de alegria, e não de desespero. Não de medo, mas de alegria e de expectativa, porque o noivo se aproxima. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que lhe dê sabedoria para discernir a vontade dele, coragem para obedecer e santidade para permanecer nele. Ore comigo e repita essas palavras. Senhor Deus, no nome poderoso de Jesus, eu te peço sabedoria para discernir a tua vontade, diferenciá-la da vontade minha, humana e do mundo. Me dê coragem para ser obediente à tua vontade, a fazer a tua vontade e não a minha. E me dê santidade. Me ajuda a permanecer em santidade, tanto para ter autoridade, como também para permanecer em tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, proteja a você, tu e tua casa, e lhe dê sabedoria a cada dia. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.